E não é que depois de perder o Mundial pra Band, a Globo foi humilhada na audiência? Pra entender toda essa história e muito mais, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo que o Pocket News de hoje tá só começando. Após perder vários patrocinadores, inclusive os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, o grupo Flow decidiu desligar seu sócio e cofundador Bruno Ayub, mais conhecido como Monark. A empresa se disse consternada com toda a situação pela fala dele, na qual defendia a existência de um partido nazista com anuência da lei e afirmou que desligaria o sócio. Mais tarde, em uma live de despedida, o outro sócio majoritário e também apresentador do Flow, Igor 3K, afirmou que irá comprar os 50% dos direitos de Monark e seguir com o grupo, enquanto ele, Monark, claramente abatido, disse que seguirá com seus projetos pessoais. O grupo, dono de vários podcasts filmados, como Vênus e Flow Sport Clube, tenta recuperar a moral com os patrocinadores que boicotaram o canal após a fala nazista de Monark. Ainda não se sabe se a saída do apresentador será o suficiente para o grupo recuperar suas parcerias de imediato, inclusive a que envolve o Cariocão. O que se sabe é que todos os podcasts da casa continuarão normalmente. Pois é, eu falei muito sobre esse caso aqui no vídeo de ontem, que eu recomendo que vocês assistam caso vocês não tenham assistido, que eu falei aí durante mais ou menos 15 minutos a respeito de tudo que eu penso sobre o Flow Podcast, sobre o Monark, né? Eu lembrei também, eu falei no vídeo que eu não imaginava que a decisão, porque eu falei antes disso acontecer, obviamente, dessa decisão do Flow de comprar parte do Monark, ou seja, fazer ele vender a revelia, né? Eu não imaginava que isso iria acontecer. Eu já falava aqui, antes até de muita gente dizer que não via mais o Monark como apresentador diante da fortíssima repercussão, do fortíssimo cancelamento que ele sofreu de todos os espectros políticos possíveis, né? Mas que eu não imaginava que ele deixasse ali a sociedade, e foi o que aconteceu. Para minha surpresa, uma decisão, na minha visão, muito acertada, né? Acho que é o mínimo que deveria se esperar de uma empresa diante de uma fala como essa. Embora tenha sido correta essa decisão, deu uma dimensão também do quanto o racismo é subjugado no país, né? Porque há pouco tempo atrás o Monark foi racista, não sei se intencionalmente, mas teve uma fala questionando ali a possibilidade das pessoas terem pensamentos racistas no seu Twitter. Aquilo deu uma repercussão danada, eles perderam o patrocínio na época do iFood por conta disso, mas continuaram com várias outras marcas, aquela coisa toda, mostrando como que é desigual, né? Ser racista tudo bem, nazista é que não pode, quando na verdade não deveria poder nenhum dos dois, né? É impressionante isso. Agora, eu imagino que não vai ser nada fácil pro Flow recuperar as empresas aí de cara, independentemente do que se diz respeito à saída ou não do Monark, né? Inclusive, vamos falar sobre o Cariocão. Meu palpite é que essa foi uma contenção de danos completa. Eles vão conseguir recuperar as empresas num médio a longo prazo, obviamente, mas não sei, diante da repercussão toda que não vai só entre a pessoa do Monark, mas também com relação à postura do podcast desde que ele foi criado, né? Eu não sei se isso vai ser contido tão rapidamente, então não dá para afirmar ainda se a gente vai ver o Campeonato Carioca, por exemplo, sendo exibido ainda no Flow Podcast, mesmo com a saída do Monark, né? Porque, assim, gente, vamos pensar uma coisa, existe aquele famoso ditado alemão, né? Se há 10 pessoas numa mesa, um nazista chega e senta e ninguém se levanta, então existem 11 nazistas numa mesa. Mas Rodolfo, você acha que o Monark é nazista? Obviamente não. Eu acho que ele é extremamente burro e a forma com que ele falou é extremamente estúpida, né? Então, assim, independentemente do pensamento dele, era obrigação ali as pessoas se retirarem ou pelo menos repudiarem, e a gente viu apenas a Tabata ali fazendo um contraponto, tentando debater. O Igor aí 3K, né? Por que 3K? KKK talvez? Expulsou o Monark do Flow, pra não se ferrar, então vou comprar a sua parte porque eu sou muito legal. Só que durante a fala do Monark ele não falou absolutamente nada. É como se a gente fizesse um podcast aqui que a gente vai estrear e eu falasse uma atrocidade e o Felipe ficasse quieto. Peraí, o silêncio é condescendente. Então, na minha visão, assim, nada não passa de uma contenção de danos para eles continuarem seguindo à frente, enganando o trouxa, porque essa é a verdade, sem brincadeira, assim. Vamos lembrar também que depois do podcast, todos eles tiraram fotinhos felizes nas redes sociais. Haja hidromel, não é, Tabata Amaral? Que encontro maravilhoso. Ninguém teve a dimensão do que ia acontecer ali durante, né? Então tudo bem, tava tudo bem. Não importa que o Monark tenha falado o que falou. O que importa é quando as pessoas dão valor. Aí a Tabata vai lá e externa nas suas redes sociais falas de, de grupos judeus, entendeu?
Qual que é a verdade nisso? Ela repudiou, tudo bem, foi a única ali que debateu. Pra mim não é o suficiente, não é o que eu espero de uma aliada nessa luta contra o fascismo, nazismo, racismo. Eu acho que a postura dela foi muito meia boca, pra falar a verdade. Então assim, não sei se essa saída do Monark interfere em alguma coisa com relação aos patrocinadores, que eu espero que olhem pra isso. Ah, não quero que acabe com a empresa. Não, porque tem pessoas ali honestas, que ganham dinheiro, fazem sua vida, etc e tal. Mas não dá pra se aturar algo assim como o Flow aturou durante o programa. O Igor aturou durante o programa. O sócio majoritário tá comprando os outros 50%, ficou calado. Então não dá pra dizer que nada aconteceu, a culpa é do Monark, tchau, você sai e a coisa volta a ser como antes. Pelo menos eu não engulo isso. Após o governo argentino dizer não à fusão entre ESPN e Fox Sports no país, a Disney, dona das marcas, vendeu os direitos dos 3 canais da Fox Esportiva para o grupo espanhol Mediapro, que chegou a se interessar em 2020 pela compra do Fox Sports Brasil. Com isso, de acordo com o jornal Clarín, os jogos de Boca e River, os 2 times mais populares do país, não acontecerão gratuitamente na TV aberta, já que essa era uma das exigências do governo caso a venda não fosse realizada. A sede da Supercopa do Brasil foi definida pela CBF. A partida entre Atlético Mineiro e Flamengo será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, no dia 20 de fevereiro, às 4 da tarde. Desde o fim do ano passado havia indefinição sobre o local do jogo. A entidade chegou a avisar que o Mané Garrincha seria o palco da decisão, mas houve recuo diante do avanço da Covid-19 e a proibição de público. As 2 últimas edições do torneio foram em Brasília, com o Flamengo vencendo ambas. Muito bem administrado, o Fortaleza ganhou um importante reforço para a disputa da Libertadores. Trata-se do atacante Renato Kaiser, que estava no Atlético Paranaense e chega ao tricolor do PC com contrato até 2025. Na negociação, Fortaleza adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por 6 milhões de reais, sendo 4 milhões pagos neste ano e o restante em 2023. Na passagem pelo Furacão, o centroavante foi muito criticado pela torcida, justamente pela quantidade excessiva de gols perdidos. O CEO do Barcelona, Ferran Reverter, renunciou ao cargo devido ao provável acordo de patrocínio master com o serviço de streaming de música Spotify. Segundo veículos de mídia espanhóis, a parceria foi encarada como a gota d'água em uma relação que já vinha conturbada há algum tempo com Juan Laporta, presidente do Barça. O dirigente era um dos principais nomes nas conversas com o Spotify, mas estava cada vez mais insatisfeito com os rumos que o possível negócio vinha tomando. O executivo demonstrava preocupação com o envolvimento da plataforma de streaming em uma controvérsia sobre insultos raciais feito pelo comandante americano Joe Rogan, que possui um podcast na plataforma. A Band atingiu a liderança de audiência com a transmissão da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA. A semifinal entre o Clube Alviverde e o Al Ahly do Egito fez a emissora do Morumbi bater com folga a Globo na Grande São Paulo, principal mercado de TV do país. Segundo dados prévios de audiência divulgados pelo site Market Esportivo, a partida narrada por Ulisses Costa marcou 14,5 pontos de média com picos de 17. No mesmo horário, a Globo teve 9,5 pontos no Jornal Hoje e a novela O Cravo e a Rosa. O momento de maior diferença entre Band e Globo aconteceu nos últimos minutos do primeiro tempo, quando Rafael Veiga abriu o placar para o time brasileiro. Foram 16,2 pontos contra 8,1 da Globo, ou seja, exatamente o dobro. Já na TV por assinatura, segundo o site Notícias da TV, o Band Esportes também conseguiu grandes índices e liderou entre os canais esportivos da TV paga, com picos de 2 pontos de audiência no Ibope PNT. Olha, eu não sou fanboy de nenhuma empresa, pra falar a verdade, assim, mas vou ser bem sincero, eu achei bem feito pra Globo, por conta da mesquinhez. A gente sabe quanto que a Globo movimenta por ano, quanto a Globo, não sei nem se lucra, porque ela também é uma emissora que gasta demais. Né? Ela tem fortes pretensões, então assim, é uma emissora que arrecada muito mais que qualquer outra brasileira aqui, mas que também gasta muito mais que qualquer outra, né? É como se fosse um clube grande. Ela tem grandes receitas, mas também tem um investimento muito grande. Não comprar o Mundial por conta de $200 mil, cara, assim, é uma mesquinhez ridícula. Então, tomar um pau da Band foi absolutamente merecido. Preciso elogiar também aqui a narração do Ulisses Costa, dizer que esse cara, assim, ele é melhor que 97% dos narradores brasileiros, assim, de longe. É um cara
espetacular narrando. E outra, essa questão da mescla da TV com rádio, que ele narrou, ele fez praticamente, inclusive ele já havia feito isso nas outras transmissões também, uma transmissão meio que híbrida ali, que era pro rádio e pra TV. E isso fez com que ele ficasse muito mais ativo do que a gente está acostumado aos narradores de TV, narrando toda vez que um jogador pega na bola, cada jogada, etc e tal. Narração essa que eu acho que deveria ser a narração de TV, né? Eu acho as narrações de TV em geral muito modorrentas. Gostei muito dessa atitude. A Band foi criticada porque falou, não, economia de custo, não importa, ficou bom. O que importa é isso, ficou bom. Eu pelo menos gostei muito. E não foi uma vitória qualquer da Band, tá? Foi uma humilhação, assim, uma surra. O dobro da audiência chegou a dar. E vamos lembrar que assim, o Palmeiras tá na final. Então final de semana, a vitória ainda deve ser mais gritante ainda do que foi nesse meio de semana. Vamos lembrar que isso pegou muito mal dentro da Globo, essa perda do Mundial. É bem possível que a emissora vá mudar essa postura de agora em diante, até porque está sob uma nova direção. E aquela foi azarada também, né? Porque o que se falou é que ela ficou ali consternada pelo fato da competição do ano passado não ter tido um clube brasileiro na final. O Palmeiras perdeu lá pro Tigres, etc e tal, e isso deixou a Globo em certo prejuízo e tudo mais. Dessa vez ela perdeu a competição e vai ver na outra emissora rival um time brasileiro jogando a final. Pois é, assim como aconteceu na Libertadores. Perdeu a Libertadores e teve duas finais brasileiras que foram transmitidas no SBT. O episódio serviu aí de lição internamente e a postura imagino que deva mudar. Agora, por fim, ridículo o espaço que a Globo deu pro Mundial, né? 15 segundos no Jornal Nacional, assim, é uma vergonha, diferentemente do que ela faz com a Libertadores, por exemplo. Mas por que a postura é diferente, Rodolfo? A Libertadores é mais importante? Não, simplesmente porque ela acredita que ela vai recuperar os direitos da Libertadores. Então ela dá mais visibilidade agora para poder recuperar a partir do ano que vem numa licitação que acontece esse ano, e tudo você vai saber aqui. Por isso que eu já peço, além da sua opinião para me dizer o que você achou da transmissão da Band, que você se inscreva aqui no canal para não perder absolutamente nada. Para onde que você acha que vai a Libertadores? Você acha que a Globo recupera ou não? Isso é muito importante, a gente logo mais vai te contar aqui no canal assim que a gente tiver essas informações. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder absolutamente nada do que a gente posta aqui. A gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.